Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo levar informações relevantes à vida condominial. Sejam todos muito bem-vindos. Para o programa de hoje, iremos falar um pouco a respeito de pets em condomínio. Por incrível que pareça, por que vamos falar sobre esse tema hoje? De acordo com o Sindicato de Alimentos da Saúde Animal, mais precisamente agora no dia 21 de novembro de 2021, foi apresentado os números que no nosso país existem mais de 140 milhões de pets. Resumindo, nosso país é o segundo país em número de animais que acompanham, animais acompanhantes, melhor dizendo. Observem que esse é um número muito grande. E por se tratar de um número dessa magnitude, imagine o que começa a acontecer com as relações. Mas, por outro lado, também, com esse grande número de animais convivendo com os seres humanos, já existe na sociedade hoje grande discussão a respeito dessa convivência. E isso tem aberto a mente das pessoas com informações no sentido de observar os direitos dos animais. E notem que cada vez é mais frequente essa convivência dos animais com os seres humanos. Haja visto que houve, durante esse período de pandemia, o número de animais que foram adotados para fazer companhia para as pessoas que estavam em isolamento foi muito grande. Por outro lado, também, esse grande número de animais convivendo em condomínio, é claro que vai acabar gerando, e acabou gerando, alguns conflitos. E se observarmos na relação de condomínio, em termos de percentuais de conflito, podemos jogar tranquilamente aí que 30% dos conflitos é causados com relação a animais. Mas, tudo isso acontecendo, quais são alguns fatores que levam a tudo isso? Cada vez mais é observado um número crescente desse tipo de moradia, ou melhor, de morar em condomínio. Isso está cada vez maior, essa crescente. Por outro lado, também tem sido muito grande o número de pessoas adotando animais. Então, vamos somando tudo isso. Além disso, nós temos dentro desse universo, tem pessoas que não gostam de animais, não se dão bem com animais. Aí começa todo o problema, a problemática dos condomínios. Sem falar ainda que nós temos algumas legislações com relação à convenção de condomínios que também estão um pouco defasadas ou totalmente defasadas no sentido de quando se trata de animais, com a questão de proibição e tudo mais. Mas para tratarmos desses assuntos hoje, devido a essa importância desse assunto no mundo condominial, nós vamos ter junto conosco aqui, no programa, a presença do Dr. Renato, que é o nosso parceiro e amigo, que vai estar nos auxiliando nessa questão de como solucionar tudo isso, ou como equacionar tudo isso durante a convivência com o animal. Dr. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, sinta-se em casa para batermos esse papo sobre pets em condomínio. Olá, doutor Bonora, muito bom revê-lo, estar sempre aqui e vamos tentar levar as informações relevantes para as pessoas sobre esse assunto que é tão importante no nosso cotidiano. As pessoas às vezes não têm noção de quanto os pets são importantes na nossa vida e como nós também, desde que dando atenção e cuidando com carinho, somos importantes na vida deles também. Muito bem, doutor Renato. Para a gente começar esse bate-papo, antes de chegarmos já falando propriamente dos pets, o que nós podemos dizer a respeito das legislações, a respeito
da importância desses animais no nosso sistema jurídico, por exemplo? O nosso sistema jurídico talvez não seja tão específico antigamente, agora ele vem crescendo, né? Porém, existem alguns princípios que a gente deve observar quando a gente fala de animal, que é o princípio da propriedade, o princípio da liberdade e o princípio da dignidade animal, entre outros que também são relevantes quando a gente fala sobre esse assunto. Muito bem. Então, significa que já existe uma legislação, mesmo que não seja total, mas que já consegue dar alguns nortes para, digamos assim, os cuidados com o animal. Exatamente. Os cuidados básicos, a questão dos maltratos também já é Que é o tratada cuidado pela de lei. convivência, inclusive, né? Exatamente. Como é que deve ser a convivência com o animal, como é que deve ser passado isso para as pessoas e, principalmente, como é nosso tema, nos condomínios. Entrando dentro do condomínio, o condomínio, ele pode proibir um morador de ter um animal de estimação, de ter um pet? De jeito nenhum. Ter um animal em casa é você exercendo o seu direito regular de propriedade. É uma extensão do direito regular de propriedade você ter um animal em casa. Então, o condomínio, a pessoa do síndico, né, ele não pode estar proibindo o condômino de ter um animal. Obviamente, tem algumas regulamentações, mas falaremos disso durante o programa. Além de o condomínio não poder proibir, digamos que já se tenha o animal e esse animal possa, às vezes, estar causando algum problema, ou problema no sentido assim, está perturbando algum morador condômino, o condomínio ele pode excluir esse animal ou pedir para que seja retirado esse animal da convivência do condomínio? De forma nenhuma. Voltando à questão, pelo nosso ordenamento jurídico, o animal é um bem móvel semovente. Então, vamos simplificar. Um bem móvel, assim, não exatamente assim, mas como analogia, uma televisão. O síndico, o condomínio, não pode impedir que a pessoa tenha uma televisão e muito menos especificar o tamanho dela, quantas polegadas vai ter, até qual volume ela atinge, qual a marca que ela deve ser. Da mesma forma que também não pode mandar esse condômino tirar a televisão do condomínio. Então, o animal ele também não pode ser mandado embora, ser excluído do condomínio. Os animais podem, sim, causar perturbação ao sossego, à saúde ou à segurança dos demais condôminos. E, nesses casos, o próprio condômino, o dono do animal, né, ele deve correr atrás de soluções, identificar os problemas do que está acontecendo. Por exemplo, o animal que late muito quando fica sozinho. Por que ele late? É porque ele fica sozinho, porque o dono não está levando para sair. Ele deve identificar e atuar nessas áreas para tentar justamente corrigir. Caso não consiga, a exclusão é um ato extremo. Porém, em casos extremos também pode ser aplicada a exclusão do animal. Achei interessante a colocação que o doutor acabou colocando a respeito da saúde, segurança e sossego. Então são os 3 S's aí da melhor convivência de um animal dentro de um condomínio. Exatamente, não só do animal, mas também do próprio condômino, que não deve interferir nesses, porque, como diz o ditado, né, o direito de um termina quando começa o direito do outro. O condômino, ele pode ser obrigado a transportar seu animal de estimação, seu pet, no colo, ou numa sacola, ou num carrinho. Ele é obrigado a fazer isso? Não é obrigado, não. Muito pelo contrário. O pet tem que ter a dignidade dele de poder andar no chão. E isso até é um ato vexatório para o condômino. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa idosa, de mais idade, mora sozinha e gosta de ter uma companhia, um cachorro. Vamos supor que essa pessoa mora num prédio e essa pessoa pese, se eu usar uma senhora, uns 40, 50 quilos, e o animal pese 20 quilos. Seria insustentável essa senhora ter que levá-lo no colo para quando se locomovesse com um animal no condomínio. E, inclusive, é importante nós ressaltarmos aqui que a doutrina no Tribunal de Justiça de São Paulo tem o entendimento majoritário de que o animal
do chão, pode ser levado no chão, da porta da saída da pessoa da casa dela até a rua e vice-versa. Então é um entendimento majoritário que ela tem esse direito. Não tem que ficar transportando no colo. Imagine o tamanho, você pega um cachorro de um porte um pouco maior, que hoje já se existe cachorros, animais de porte grande que realmente convivem em condomínio. Você imagina ter que pegar um animal desse e transportar ele no colo. Bom, uma vez que o doutor comentou que pode, então, transportar o animal no chão, mas e com relação ao uso de elevador? O guardião desse pet, ele pode usar o elevador ou ele é obrigatório e tem que descer pelas escadas? Ele pode sim usar o elevador, ele tem esse direito. O que pode acontecer, em alguns condomínios fazem isso, né, no regimento interno e nas assembleias. Podem exigir que usem apenas, por exemplo, o elevador de serviço para transporte desses animais. Todavia, não é uma obrigação, caso não esteja previsto. Porque a questão de fazer o uso das escadas, imaginem, querendo ou não, é um constrangimento também. Com certeza, é um constrangimento que, inclusive, pode configurar até crime, dependendo do caso. Do constrangimento que, na legislação penal, é crime, constrangimento ilegal. Porque aí você imagina você pegar um edifício que tenha uma quantidade de andares elevado, você imagina que quer descer com um animal pelas escadas, ao passo que você poderia ser muito mais prático, realmente fazer uso dos equipamentos que tem dentro do próprio condomínio. Que uma vez como proprietário, uma vez como condômino, eu estaria sendo cerceada a minha utilização desse bem, desse equipamento. Exato, o seu direito de propriedade, que se estende ao uso desses aparelhos, apetrechos. E também a questão de descer escadas, o doutor falou, imagina ter que fazer isso todos os dias, já que a gente deve passear com os nossos bichos todos os dias, principalmente com relação a cachorros. Então, além de... é um ato, acredito que seja um ato vexatório para a pessoa, inclusive, ter que passar por isso todo santo dia. Apesar do assunto estar interessante, vamos fazer um breve intervalo para os nossos anunciantes e retomamos em seguida para falar um pouco mais sobre pet em condomínio. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento.
Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Estamos de volta com relação a pets em condomínio e, para não deixar o Dr. Renato tranquilo, sair sossegado daqui hoje, mais uma para o Dr. Renato. Com relação a pessoa sair com o seu pet, e essa questão da focinheira, é obrigatório? O condomínio pode obrigar que o condômino faça uso da focinheira em seu pet, seu animal de estimação? O condomínio não pode obrigar que o dono utilize focinheira no seu animal. Cabe ao dono saber o temperamento do seu animal, como ele se comporta no convívio com outras pessoas e também com outros animais. E aí ele vai decidir, usando o bom senso, se o animal dele, o pet dele, precisa de focinheira ou não. E é interessante observar também que o dono é responsável. Nesse sentido, nós temos lá a questão de causou o dano, ele é o responsável de fazer a reparação. Exatamente. A nossa legislação civil diz que aquele por ato ilícito causar dano a outrem deve repará-lo. Então, o dono do animal é o responsável por ele. Como a gente disse, é um bem móvel. Do mesmo jeito que a gente bate com o nosso carro errado, nós temos que reparar quem foi agredido. Como o doutor citou a questão da legislação, da lei para o Estado de São Paulo em 2004, essa com relação à focinheira, recentemente saiu uma também no estado de Santa Catarina. Exatamente. Vamos emendar os dois últimos assuntos, a legislação e a questão da utilização ou não dos elevadores, foi o exemplo que comentamos, para o transporte dos animais. Em Santa Catarina, recentemente, saiu uma legislação que proíbe que o condomínio estabeleça que o animal só pode usar o elevador de serviço. De forma alguma. Lá em Santa Catarina, a lei diz que o proprietário pode escolher em qual elevador ele pode frequentar com o seu animal. Obviamente, como nós sempre falamos do bom senso, deve prevalecer. Por exemplo, se a pessoa vai para o elevador de serviço, está descendo, está aguardando com o seu animal e tiver alguém, ela deve dar preferência a quem já está lá dentro, caso essa pessoa se incomode de frequentar o elevador com o animal também. E também pode frequentar todas as áreas comuns do condomínio. Que era isso que eu ia comentar. A área comum, ela não pode ser, digamos assim, privada da presença do animal. Exatamente. A área comum pertence ao proprietário e ele pode usar juntamente com o seu animal sem limitações. Desde que ele observe, caso o animal faça alguma dejetos, aí deve limpar e higienizar corretamente. Vejam como a nossa legislação tem evoluído nesse sentido com relação ao trato com os animais, com os pets. Uma vez que cada vez mais nós temos pet no nosso convívio, né? Doutor Renato, vamos lá, agora estamos falando dos animais dentro do condomínio. Aí, digamos assim, como que eu posso considerar que esse animal esteja causando algum desconforto para o vizinho? Digamos que tem um animal, um cachorro, e não é diferente, acredito eu, para os demais, quando o dono chega, o animalzinho faz uma festa, teoricamente. Vai lá, vai pular, vai latir um pouquinho, ou quando alguém toca uma campainha também, o animal também vai dar um latido. Isso é considerado assim que está perturbando o sossego? De forma nenhuma, é uma atitude natural do animal. Os animais, quando nós chegamos e ficamos um dia fora, ou um período fora e voltamos para casa, ou quando toca a campainha, é uma reação normal do animal e cabe bom senso aos vizinhos, porque é um barulho temporário, muito pouco, limitado, que não vai perdurar para o dia todo, por exemplo. Então é algo natural. Resumindo, isso aí seria um pouquinho dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o bom senso. O
bom senso deve sempre prevalecer, e esses dois princípios também a gente tem que aplicar, porque senão fica insustentável a vida em sociedade, não teria como aguentar. Tem uma pequena analogia, principalmente quem lida com animais, com relação a crianças. Porque dificilmente você vai ter num condomínio que não tenha criança. E em alguns momentos, por exemplo, você não tem total controle sobre as crianças. Em algum momento alguém vai dar um grito, alguém vai chorar, por exemplo, você pega crianças recém-nascidas que moram num apartamento, você não tem horário para que a criança chore. E isso também pode causar algum incômodo. Então, aí, mais uma vez, a questão da razoabilidade, da proporcionalidade. Exatamente, porque senão, como falamos, seria insustentável a vida em sociedade. Uma criança recém-nascida, como você vai fazer para ela não chorar? É uma reação normal dela chorar. Com relação ainda a essa questão de animais no condomínio, eu como visitante, por exemplo, digamos que eu queira fazer uma visita a um amigo que mora num condomínio e eu levo meu pet. Eu posso ser proibido de adentrar no condomínio com o pet? De forma alguma. Como nós colocamos no começo, o pet ele é um bem móvel. Então, da mesma forma que posso levar uma televisão para casa de um colega para assistir alguma coisa, o doutor também pode estar levando o seu pet, desde que ele não cause esses transtornos à saúde, à segurança e o sossego dos outros moradores. Por exemplo, estou morando no condomínio, estou lá no meu apartamento e tem um animal que me incomoda assim, com latidos, uivos, durante o dia todo, por exemplo. Qual deve ser, como eu devo proceder perante o condomínio? Acho até legal que, em primeiro lugar, você tenha até um diálogo com o dono do animal. Mas caso não resolva, o ideal é que a pessoa vá até o livro de ocorrências e faça o registro, se identificando, colocando dia, horário, deixar bem específico, para que o síndico tenha munição para levar isso adiante. Mas se eu tenho um negócio, alguma coisa assim recorrente, que esse animal está latindo, teoricamente, do meu ponto de vista, estaria fora do anormal, que não é aquela coisa da normalidade dele. E como devo proceder também? Isso, em alguns casos, configura maus tratos ao animal, e a legislação protege o animal com relação a isso. Qual que é o porte de um animal que eu devo ter dentro de um apartamento, por exemplo, para a questão de infringir maus tratos? Conforme falamos no começo, o síndico não pode proibir o tamanho, de escolher o tamanho, determinar o tamanho do animal, a espécie, a qualidade. Mas é importante sim, por exemplo, é muito difícil você deixar um Golden ou um pastor alemão, um Rottweiler, ou até mesmo um labrador num apartamento de... São Bernardo? São Bernardo, num apartamento de 20 metros quadrados, 10 metros quadrados, que aí, para ele a natureza dele ia ser grande. Então, para ele, sim, configura maus tratos. Ele não vai ter um espaço razoável para estar se desenvolvendo, para estar sobrevivendo e vivendo. Então, observem que é necessário muito cuidado na escolha do animal ou do pet que você vai colocar dentro do seu apartamento. Na ânsia, às vezes, de ter uma companhia, você vai acabar causando maus tratos a um animal que você acaba gostando. Então, isso fica mais difícil, né? Exato. Ele acaba sofrendo, sem você, às vezes você não percebe, mas ele acaba sofrendo pela limitação do espaço. Como podemos ver nesse bate-papo, é interessante observar que alguns direitos que o animal tem e também alguns deveres que o tutor deve ter. Com relação aos direitos, é claro que você pode ter um animal dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Você pode receber visitas com animais também. O seu animal não precisa obrigatoriamente usar focinheira, desde que ele não esteja no rol descrito nas leis aqui do estado de São Paulo. Você pode utilizar o animal, utilizar o elevador com o animal na guia. Você também pode andar com o animal pelo chão, sem ter que precisar carregá-lo. Poder passear pelas áreas do condomínio, sem infringir o direito de ir e vir. E você também tem total direito de defender-se judicialmente e criminalmente contra qualquer ameaça que possam fazer contra você ou contra a posse do seu pet de estimação. Por outro lado, nós também temos que observar os deveres que tem que ter esse tutor.
deve realmente usar de guia curta e caminhar sempre com esse animal próximo do seu corpo para evitar qualquer problema inesperado. Fazer uso de focinheira para os animais, por exemplo, que o dono conheça a personalidade dele. Não é necessário que se esteja numa convenção, mas se você sabe que ele é agressivo, que ele não é sociável, já coloque essa focinheira. Se o animalzinho fez os seus dejetos, fazer a limpeza do local. A questão de latidos em excesso, tome cuidado, observa se ele não está passando dos limites. E uma coisa que é interessante para quem mora em condomínio de apartamentos, né? Imagine uma pessoa andando de salto alto no seu andar superior. Isso incomoda. Isso também incomoda quando o animalzinho também tem as suas unhas mais compridas. Isso incomoda quem está embaixo. Então é importante observar tudo isso. E, principalmente, não é só fazer a higiene ou catar os dejetos que ficaram na área comum ou na área pública, mas também dentro da sua própria unidade, para que isso não venha exalar algum odor para as unidades que estão adjacentes ali. Então, basicamente, o nosso programa vai chegando ao fim. A gente gostaria de deixar essas indicações para vocês, aproveitando agora para agradecer a presença do Dr. Renato. Dr. Renato, muito grato pela poder compartilhar conosco um pouco da sua experiência, um pouco desse conhecimento, e garanto para você que futuramente estaremos aqui falando mais um pouquinho sobre o mundo pet. Eu que agradeço, Dr. Bonora, o convite. É sempre uma satisfação estar aqui levando essas informações para as pessoas e, conforme falou, estaremos aqui em breve, se Deus quiser. Então não deixem de seguir nossas páginas nas redes sociais. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e tenham uma boa semana. E até o próximo programa.